Hoje nós vamos falar aqui pra vocês aqui sobre um clássico, um dos animes que fizeram sucesso nos anos 90. Cara, Capitão Tsubasa, ou melhor dizendo, Super Campeões. Quem não assistiu esse desenho não sabe o que tá perdendo. Ainda dá tempo de assistir, porque hoje em dia é tudo fácil de encontrar, né, galera? Mas esse Super Campeões em si fez muito sucesso nos anos 90. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Foi uma febre fenomenal nessa época. E eu tenho certeza que quem está assistindo esse vídeo hoje, ou seja, daqui a quantos anos, vai lembrar desse desenho que marcou uma geração e que inspirou muitos, mas muita gente, principalmente quem é fã de futebol. Então vamos lá falar um pouco sobre Super Campeões e as novidades que faz uma diferença incrível nesse desenho. Então vamos lá agora. Fala galera, quem fala aqui é Dom Coutinho, seja muito bem-vindo ao nosso Ned Manchete. Galera, antes de começar esse vídeo aqui, clássico e muito merece, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Já estão inscritos no nosso canal? Não? Então quero te convidar humildemente para você fazer parte da nossa equipe. Deixa seu feedback, ativa o sininho de notificação e vem fazer parte desse canal que tá crescendo cada dia mais, graças a vocês. Cara, não tem o que dizer. Vocês são outro nível, humildemente, muito obrigado a todos vocês e vamos lá pro vídeo. Galera, é o seguinte, Capitão Tsubasa, ou melhor, Super Campeões. Esse anime foi muito merece quando lançou, galera. E esse anime foi muito inspirador em muitos aspectos. Até porque quem curtia futebol sabe o que eu tô falando. Quem curtia não, quem curte futebol sabe do que eu tô falando, tá? E ele fez um sucesso estrondoso. E eu vou explicar aqui pra vocês. Quando passou em meados dos anos 90, tá? Mas de fato esse anime ele estourou no Japão na década de 80. Quando o mangá começou a ser publicado. A saga, ela conta a história do Tsubasa, tá? O Wakabayashi e o Gojiro Hyuga e outros personagens berés que se tornaram muito cativantes ao longo da série. E eu vou falar pra vocês, foi uma febre, como eu disse. Foi uma febre fenomenal, tá? E o Yoichi Takahashi, o autor do mangá, é um grande fã do futebol brasileiro. E ele já pisou aqui nas terras brasileiras muitas vezes, tá? E assim, ele de fato, ele é fanzaço do Zico, aonde ele fez sucesso, né? O Zico fez sucesso na Terra do Sol Nascente. Então ele é fanzaço desse atleta lendário. Tá? Então o que acontece? Ele já visitou o país várias vezes e ele, é claro, ele declarou que ele é fã, tá, de um clube, ele é fã de um clube esportivo e ele também é torcedor declarado do São Paulo Futebol Clube, galera. É isso mesmo. Ele tem um jogador preferido. Pasmem vocês, o seu jogador preferido é o Neymar Júnior. Pois é, galera. O Yoichi Takahashi, ele é fanzaço do Neymar Júnior, aonde ele fez uma singela homenagem, né, presenteando um atleta com uma pequena ilustração de como seria o menino Ney no mundo de Tsubasa. E o jogador, aliás, por sua vez, ele nunca escondeu que é fã desse clássico, né, desse anime badass. E eu vou falar uma coisa pra vocês, galera. Não tem quem não seja fã desse anime, não tem, eu desconheço, tá? Então durante a sua fase no mangá, o que acontece? Ele conta a história do início e adolescência do jovem Tsubasa. Ele não só queria ser um atleta reconhecido no Japão, como mundialmente, e ele tinha o quê? Um grande sonho de conhecer o Brasil, e ele conseguiu. Tá? Ele não só conseguiu, como ele ainda teve a oportunidade de defender um dos clubes de futebol mais famosos do Brasil. Pasmem vocês, ele foi um grande defensor do São Paulo Futebol Clube. O Tsubasa, galera, o Oliver Tsubasa foi defensor do clube, né, do
São Paulo Futebol Clube, inclusive vencendo o Flamengo lá na final do extinto torneio Rio-São Paulo. Vocês sabiam dessa? Não sabia? Então vocês estão sabendo agora. Então o que acontece? Toda essa trajetória desse anime foi muito marcante porque ele teve várias referências de jogadores famosos que marcaram história no futebol. Tá? E além disso, era um desenho muito cativante, porque cada personagem tinha uma história, tinha aquela história de superação e tinha seu carisma. Então, diferente de muitos animes que a gente viu, o Super Campeões, ele é de fato um anime de superação, sabe? Que mostra a dificuldade de todo ser humano que quer ser atleta, né? Todo garoto que quer ser atleta e tem sua dificuldade ao longo do caminho para chegar ao auge do futebol. E o Super Campeões, ele retrata muito bem isso aí. Então, assim, vários jogadores famosos foram ali, né, retratados de uma maneira simbólica, mas não passava despercebido, porque a gente olhava pro personagem, a gente já matava a charada. Então, teve personagens muito badass, e um deles era o Gojiro. Cara, Gojiro é surreal. É você colocar o Vegeta, o Gojiro, um do lado do outro, vocês vão dizer que é a mesma pessoa. Mesma personalidade, tá? O personagem é a mesma personalidade. Só que o Gojiro, ele tem um chute, galera, que eu vou falar pra vocês. O chute do cara não é um chute, é um torpedo transformado em bola. Porque quando o cara chutava, até o gramado ele riscava, ele rasgava o gramado. Então quando ele mandava esse torpedo, ninguém ficava na frente, porque o chute do Gojiro era o mais poderoso dos Super Campeões. E claro que poucos goleiros fizeram história de segurar esse chute, tá? O goleiro, o Akashi Mazuki, ele era um goleiro badass, muito badass, tá? E por sinal muito bom. Mas tinha outro também que era muito famoso, o Benji. Cara, esses dois eram verdadeiramente uma muralha. É claro que esses dois goleiros dividem opiniões, tá? O Akashi Mazu tem fã de um lado e Benji tem fã de outro. Eu, particularmente falando, eu sou fã do Benji. Eu me identifiquei muito com ele. Na época que eu comecei a assistir os Super Campeões, foi logo ali no auge, né? Quando eu estudava, a gente estava tendo um torneio de interclasse. Eu era o goleiro, cara, eu me inspirava demais no Benji. Foi a primeira vez ali que eu soube que podia, né, ficar no gol de boné. E o Benji era um bom exemplo para mim como goleiro, tá? E o Akashi Mazu, ele no caso, ele também era top. Só que assim, é como eu falei, cada um tinha sua particularidade. Eu era fã do Benji. Então, para segurar essa bomba do Gojiro, não era qualquer um. Tá? Não era qualquer um. E é claro que, além disso, retratava o que? Os dribles, sabe? Os lances, os gols, a maneira como os personagens chutavam a gol, né, fazia os seus lances, eram surreais, porque era coreografias, sabe, mirabolantes, eram cenas de ação retratada no futebol, mas assim, você vê cada lance, era uma obra de arte. Porque os caras tinham que fazer o que? Marabalismo com a bola. Você via coisas absurdas, você via coisas surreais. Tá? Então você tentava, né, conciliar aquilo ali com a realidade. Fala que isso aí é impossível de se fazer. Tá? Por exemplo, uma vez eu vi um lance que o Gojiro, ele chutou a bola. Cara, a bola fazia aquela curva, sabe? Pedindo socorro assim, ó. E era toda torta, toda quase para explodir, galera. O Benji foi para um lado, quando ele viu que caiu pro lado errado, ele deu tempo dele colocar os dois pés na trave e se lançar em direção à bola para poder segurá-la. O cara ou não é um fenômeno de goleiro? O cara é uma verdadeira muralha. O cara é um Oliver Kahn, velho, é um bufão da vida. E a gente tem o nosso protagonista, o Oliver, né? Cara, o Oliver Tsubasa, eu vou falar pra vocês, que personagem merece? Que personagem que mostrava uma superação incrível, porque desde criança ele já gostava de futebol. Ele vivia pra bola, né? Ele vivia pro futebol. Então, desde criança ele tinha essa paixão e o sonho de ser o melhor do Japão e ser conhecido no mundo inteiro. E cara, como eu falei, teve várias referências, tá? O Oliver, ele era representado pelo Kazuyoshi Imura, que era o jogador mais famoso do Japão.
Aí tinha o João Dias, que era o Diego Maradona, tá? Tinha o Roberto Baggio, que, por incrível que pareça, esse foi o único que não mudou o nome, tá? Continuou como Roberto Baggio, e vocês sabem quem é o Roberto Baggio, né? Aquele lá de 94. Então a gente tinha o Rivaldo, para quem não sabe, era o Rivaldo, o nosso grande Rivaldo, tá? Roberto Cerdinho, que era o nosso querido Sócrates, e a gente tem o que? É o Gênio Hernandes, ou seja, o Bufonga. Então, vários outros personagens, galera, que a gente viu ali, né, retratado em forma de desenho, mas que era uma maneira simbólica de prestar uma homenagem a esses grandes atletas do mundo do futebol. E eu vou falar pra vocês, esse anime, os Super Campeões, tá? Capitão Tsubasa, ele faz sucesso até hoje. Até hoje, muitos atletas profissionais também se inspiraram no desenho. Por incrível que pareça, se inspiraram nos Super Campeões. Para vocês ver o nível que se tornou esse anime. Tá? Ele se tornou tão marcante e tão febril e tão envolvente que todo mundo gostava de assistir e ficava preso ali na frente da telona, né, só para ver qual seria o lance. E a gente vê que cada lance do Super Campeões era únicos. Era como eu falei, os caras tinham que fazer malabarismo com a bola. Os caras tinham que fazer mágica. Os caras faziam coisas que não batia com a realidade. Mas a gente gostava de ver. Cada lance, como eu falei, era único. Então o Oliver Tsubasa, ele teve uma passagem de superação incrível, exemplo para muita gente, tá, que queria ser um futebolista. E assim, de fato, quem é que não queria ser um Oliver Tsubasa, um Kojiro da vida, ou um Benji? E de fato, muitos outros que passaram por esse anime Beres, que marcaram a geração. E vocês sabiam que Yoshi Takashi era fã, é torcedor do São Paulo Futebol Clube? Sabia? Não? Então vocês estão sabendo agora, cara. Vocês estão sabendo agora. E eu vou falar uma coisa pra vocês. De fato, esse anime faz sucesso. E quem assistiu sabe do que eu tô falando. E sabe o quanto é nostálgico a gente lembrar desse clássico dos anos 90. Então, galera, se você curtiu esse vídeo, eu peço humildemente para que você se inscreva no nosso canal, deixe seu feedback, ative o sininho de notificação e vem fazer parte da nossa equipe, que é muito importante ter você aqui com a gente, batendo esse bolão que tá crescendo cada vez mais. Beleza? Meu muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!